Bom dia, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter essa live e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco essa manhã. Hoje nós vamos falar sobre discernimento do limite. Lembram desse louvor? Bom dia, bom dia, bom dia. Estão preparadas? Como é bom a gente falar da palavra do Senhor, como é bom nós estarmos juntas mais uma vez. Eu sei. Se nós apenas tocarmos no Senhor, nós seremos curadas, né? Hoje nós vamos falar sobre a gente romper limites. Existem limites que nos curam e limites que nos paralisam. Senhor, fala conosco essa manhã. Nós queremos tocar o Senhor, tocar as suas vestes, Senhor, tocar no Senhor, ó Pai, para que possamos ser curadas e transbordar essa cura para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa casa. Amém? Bom dia, bom dia. Bom dia, Marli, Suelma, Larissa. Vamos aí pegar uma Bíblia, palavra do Senhor, ela que nos ensina, que nos corrige, que nos conforta. Amém? Vamos então entrar na palavra. Eu estava essa semana, eu estava falando ontem, até falei nos stories, né? Eu falei que a gente sempre tem que fazer um inventário das nossas vidas, né? Eu sempre falo, chega no início do ano, nosso Deus, ele é um Deus de ciclos, de estações, por isso que nós temos, né, os dias da semana, os meses do ano, as estações mesmo, né? Frio, outono, inverno, verão, outono, inverno. Então, nosso Deus, ele é um Deus de ciclos, ele é um Deus de estações. Então, toda vez que a gente chega no final de um ano, né, as festas bíblicas, elas marcam, né, na Bíblia estações, tem muito significado. Nós servimos a um Deus que ele é muito cheio de detalhes, né? Ontem eu estava até assistindo um vídeo falando sobre o tabernáculo, né? Como que ele é um Deus detalhista e organizado. E então eu estava fazendo assim um inventário da minha vida, né? Da vida da minha família e que né, que o pastor falou ontem na igreja, e tinha muitos anos que eu não terminava o ano bem, melhor do que eu comecei. Mas esse ano eu terminei o ano melhor do que eu comecei. E eu falei assim, o que que eu fiz diferente nesse ano que eu terminei melhor do que eu iniciei? E Deus falou comigo sobre limites. Você estabeleceu limites em algumas áreas da sua vida, e você ultrapassou outros limites, né? Existem limites que nos paralisam e nós precisamos de vencê-los. E eu percebi que eu venci muitos limites e com isso a minha família também venceu, né? Com estabelecendo limites e também vencendo limites. Quando você, né, uma mulher como nós, que administramos uma família, que somos uma mulher de oração, que a gente crê no poder da oração, tem movimentos que a gente faz, tem limites que a gente rompe, e os nossos filhos também, eles vão romper os deles. A gente leva a nossa família para esse lugar de romper limites. Existem limites também que nós estabelecemos que nos curam, sabe, nos protegem. E nós vamos estudar sobre isso
hoje eu espero que no ano que se inicia, que está às portas, né, você possa discernir quais os limites você tem que estabelecer na sua vida, no seu coração e quais os limites você deve romper. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje e eu espero que você seja muito abençoada em nome de Jesus. Vamos começar a ler. Eu amo o livro de Gênesis, né? Eu sempre falo sobre o livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15 a 17, fala assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer toda a árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dessa fruta, certamente você morrerá. Olha aqui um limite estabelecido. Bom dia, Valéria. Se eles Então, Deus ele ali colocou o jardim do Éden, mas daquele jardim eles podiam comer de todas as árvores, mas eles não podiam comer da árvore do bem e do mal. Ali foi estabelecido um limite. E se eles ultrapassassem esse limite, as consequências viriam sobre eles. Então, o que que são limites? Sim, a live sempre fica gravada. O que que são limites? Olha, aqui eu coloquei, né? Limites são linhas que Deus desenha e que nós também precisamos aprender a desenhar nas nossas vidas para proteger. Esse limite que Deus colocou aqui no jardim para Adão e Eva era um limite de proteção. Então, os limites são para nos proteger, ordenar o que é confuso e preservar o que é precioso. O que os limites eles revelam na nossa vida? Eles revelam maturidade. Eles mostram aonde devo parar e quando eu posso prosseguir, quando eu posso avançar. E onde devo avançar para ser transformada. E toda vez que você rompe limites, você é transformada. Tem certos limites, certas barreiras que nós temos que vencer. Nós vamos falar sobre alguns aqui. E nós somos transformados. Mas existem limites que nós temos que parar nele para proteção. Existem limites que curam, estabelecidos por Deus para guardar o coração, o corpo, a mente. E existem limites que nos paralisam, que são nascidos, né, do medo, da culpa, da insegurança, que tentam impedir que nós mulheres vivamos, né, os propósitos de Deus e impede também que a nossa família viva o propósito de Deus. Discernir esses limites, saber quais limites eu devo estabelecer e quais eu devo vencer, é o que protege ou nos aprisiona. Saber discernir esses limites, eles vão te proteger, proteger a sua família, ou eles vão também te aprisionar, te paralisar. Então, a gente saber discernir esses limites, quais dos dois, né, quais que nós temos que avançar e quais que nós temos que parar, eles é um dos maiores sinais de sabedoria da vida de uma mulher, da vida de uma pessoa, da vida de uma mãe. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, limites são essas divisas, né, interna, externa, que definem onde eu termino e onde o outro começa. Até onde pode ir, né, nós somos mães e eu tenho filhos adultos e você sabe, quando os nossos filhos vão crescendo, as responsabilidades deles vão crescendo, a liberdade também deles vão crescendo junto com eles. E tem um ponto, né, quando seu filho tá, né, eu tenho um filho adulto de 27 anos,
eu tenho que saber aonde termina a minha educação sobre ele, porque eles vão rompendo limites. Eles vão tendo responsabilidade, rompendo limites. Então, eu tenho que saber até aonde eu posso ultrapassar esse limite de acordo com a idade. Porque se eu tenho um filho adulto, tem certas coisas que a gente não vai fazer mais. Então, o, o que significa essa divisa, né? São essas divisas interna e externas. E essas divisas, elas definem até onde eu posso ir. O que eu posso assumir e o que eu não posso assumir de responsabilidade. Cada pessoa, ela tem um limite. A mulher tem um limite, o homem tem outro limite. Nós temos limite cada temperamento tem um limite também. Então, foi muito bem estabelecido aqui na minha casa. Esse ano, eu assumia a responsabilidade de todos da minha casa. Eu assumi a responsabilidade que eu não precisava assumir, que eram os meus filhos que tinham que assumir, que era meu marido que tinha que assumir, e eu pegava a responsabilidade de todos. E eu tenho minha mãe, tem 83 anos, mora comigo, tem 20 anos que a minha mãe mora comigo, eu cuido da saúde dela sempre, ela sempre teve uma saúde muito debilitada, mas eu ia além do meu limite do que eu podia cuidar dela. A minha preocupação, né, com os meus filhos, com a minha casa, que se estava tudo em ordem, ia além do limite que eu podia assumir. E isso traz muitas coisas desnecessárias na nossa vida. Então, continuando, o que é o limite, né? É o que eu posso assumir e o que eu não posso assumir. É o que faz bem e o que me fere. O que é responsabilidade minha e o que não é. Na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. Tem muitas coisas que são responsabilidades minhas de fazer, mas eles vão crescendo e passa a ser responsabilidade deles de fazer. E nós não podemos e não devemos fazer por eles. Então, o limite são proteções necessárias para manter a nossa saúde emocional, o nosso equilíbrio físico, a nossa clareza mental e as nossas relações saudáveis. Não assuma responsabilidade que não é sua. Não assuma responsabilidade dentro da sua casa, né, do seu marido, que é dele. Não assuma responsabilidade dentro da sua casa dos seus filhos, que é dos seus filhos de acordo com a idade deles. Eu assumia toda a responsabilidade para mim de tudo o tempo todo. Por causa do meu temperamento, né, o temperamento de cada um aqui de casa, e isso nos adoece. Isso, a gente fica em desequilíbrio com a gente mesmo. Qual que é o significado de equilíbrio na nossa vida espiritual? Então, no contexto bíblico, os limites não são barreiras de medo, mas fronteiras de sabedoria estabelecidas por Deus para guardar o nosso coração, preservar o nosso corpo, ordenar a nossa vida, direcionar decisões, impedir destruição e cansaço e confusão. O limite bíblico, ele é um ato de amor e ordem. Gente, muitos anos da minha vida, meu marido tem um temperamento muito forte. O meu filho menor de 17 anos, né, ele tem 17 anos, está na adolescência, ele tem um temperamento forte igual ao do meu marido. O meu filho mais velho já tem um temperamento mais brando, ele já é mais igual a mim. E eu andava no relógio tanto do meu marido como do meu filho. Mãe, faz isso agora, mãe, eu quero isso agora. Mãe, sabe, era um negócio que eu andava no ritmo que não era meu. Eu assumia responsabilidades que não eram minhas, que era responsabilidade deles. E saber discernir qual é a responsabilidade minha na educação dos meus filhos, na minha gestão, né, familiar, saber qual que é a minha responsabilidade e exercer
e não ultrapassando os meus limites, isso traz cura para a nossa vida. Isso traz qualidade de vida. Eu não tinha limites em questão da minha preocupação. Com meus filhos, com a minha mãe, se ela estava bem, se ela estava, sabe? Eu não tinha limite para preocupação. O meu cérebro funcionava o tempo inteiro. Eu não descansava. Era o tempo todo agitada. Então temos que colocar limite. Até aqui eu posso fazer. O que eu posso fazer hoje? Né? Meu filho está passando por uma bateria de exames, então cada dia, ai, pede exame, vamos ver qual que é o motivo disso, qual que é o motivo que ele está sentindo dor aqui. Então, e aí eu falei assim, o que eu posso fazer hoje? Eu não posso ultrapassar o meu limite de hoje, eu não posso começar a preocupar com o amanhã, porque vai ocupar a minha mente com algo que ainda nem aconteceu. Então eu tenho que colocar limite nos meus pensamentos, limite nas minhas preocupações. E ultrapassar os limites que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que fazer, eu tenho que procurar, então eu vou ultrapassar os meus limites hoje. Às vezes a gente não quer fazer, né? Quando a gente está cuidando da nossa saúde, a gente não quer romper os nossos limites, não quer ficar no comodismo. Então tem limites que a gente tem que romper. Eu falei no início do ano, eu estava totalmente sedentária. E isso estava trazendo muitas coisas no meu físico. Eu precisava de me exercitar. Então o que aconteceu? Eu falei assim, todos os dias eu vou fazer qualquer movimento com o meu corpo. Um dia eu vou na academia, um dia eu vou caminhar, outro dia, todos os dias. E foi o que Deus falou comigo, você tem que ir, você tem que fazer sua parte, ultrapassar os seus limites. Quando você estiver lá, eu te ajudo você a fazer. E realmente a gente sente uma força espiritual quando a gente rompe os nossos limites, quando a gente rompe os nossos medos, quando a gente rompe com o comodismo. Então, existem limites que eu tenho que estabelecer. A minha preocupação vai até aqui. E existem limites que eu tenho que romper. Eu tenho que fazer a minha atividade física todos os dias. Vocês estão entendendo? Isso traz cura para as nossas vidas. Isso traz para nós qualidade de vida. O limite bíblico é um ato de amor e de ordem. No Éden havia limites. No deserto havia limites. No templo havia limites. E Jesus, ele tinha limites. Ele tinha o tempo para falar, ele tinha o tempo para se retirar sozinho para ele orar. Ele tinha o tempo de descansar. Por isso que Jesus, sendo Deus, ele deixou toda a sua glória, ele embrulhou de humanidade, ele veio habitar entre nós para que nós possamos ter um exemplo de que ele mesmo sendo Deus, ele precisou de tempo para falar, tempo para se retirar, tempo para descansar, tempo para orar. Ele tinha o limite bem estabelecidos. Os limites como princípio de maturidade. Quantas vezes nós somos mães de filhos adultos e nós não temos maturidade? Estamos, né, já somos casadas, somos mulheres já crescidas, já estamos já entrando na idade da perimenopausa e não somos maduras o suficiente. E os limites, ele traz essa maturidade para as nossas vidas. Os limites revelam identidade, valor pessoal, autoconsciência, capacidade de prioridade. Gente, se é algo que eu fiz esse ano e que é muito difícil uma mãe fazer, é a gente se priorizar. É a gente ter o versículo em mente. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não se ama, se a gente não se prioriza, se a gente deixa eu falar. Quando eu comecei a estabelecer limites aqui dentro da minha casa no início do ano, falando, não, de vez em quando o seu marido tem que ouvir, não, eu não posso agora. Não, eu vou priorizar isso aqui agora. Você falar para os seus filhos, você começa a ter valor para eles, sabia? Como que eles hoje, não que eles me tratavam bem, mas como que eu comecei a, a ter. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pessoa que ela vem limpar a minha casa aqui.
E ela vem uma vez por semana, uma faxineira. Ela vem uma vez por semana limpar a casa. Só que aqui nos Estados Unidos, a gente praticamente a gente limpa a casa toda para ela só vir. Eu organizo a casa e ela só vem e faz a faxina na casa. E eu estava, quando foi no dia que ela veio, ela quebrou o rodo daqui de casa. Então não tinha. Aí eu fui no supermercado, tentei comprar o rodo, mas o rodo da minha casa tem que ser grande e não tinha nesse supermercado. Gente, depois, naquela semana, com tanto de coisa para fazer, eu esqueci de comprar o rodo. E era ela que tinha quebrado o rodo. Quando eu cheguei, eu tinha academia naquele dia e eu faço academia com personal, então ele fica me esperando lá. Não é uma academia que eu posso chegar a hora que me dá vontade. Então ele fica me esperando, eu pego o meu horário. E aí nisso ela chegou para poder fazer a faxina e ela falou assim: "Você não comprou o rodo?" E ela falou comigo mais séria, sabe? "Você não comprou o rodo." Aí eu falei, ela podia ir limpando as coisas, eu ia para academia, fazia, e ela ia limpando as outras coisas, que ela fica em casa o dia inteiro, e depois eu chegava, e aí ela falou pro meu marido, falando assim: "Não, eu tava precisando de rodo." Aí ele falou assim: "Mas você não comprou o rodo?" Eu falei: "Eu fui para comprar, esqueci de comprar, eu fui para comprar, não tinha no lugar, eu esqueci de comprar." E agora, aí ele falou assim: "Então você tem que ir lá comprar o rodo." Eu falei: "Eu não vou comprar agora, eu vou ir à academia agora." Se fosse eu antes, eu não tinha estabelecido esse limite. Eu ia lá, ia correndo, ia comprar o rodo, ia perder minha hora de academia, porque. Mas só que eu aprendi a me priorizar em coisas pequenas e falei, não vou lá agora, não vou lá. Eu vou primeiro ir na academia, ela vai esperar, eu vou comprar o rodo, depois eu vou trazer, ainda vai sobrar tempo para ela fazer o chão ainda. E aí os dois mudaram e falei com meu marido, falei: "Não gostei da maneira que você falou comigo perto dela. Não gostei." E aí ele foi lá, comprou o rodo, ele mesmo comprou, porque ele não tem hora para chegar no trabalho, ele trabalha por conta própria, então ele podia ter ido lá. Ele foi lá, comprou, trouxe para ela. Gente, e isso são coisas pequenas que eu comecei a estabelecer limites. Não gosto que você fale assim comigo, não gosto que você faz isso. E falei com ela também. Falei, nunca te desrespeitei. Sempre você está aqui, a casa já está organizada para você limpar. Então, aprender a estabelecer limites, e hoje ela me olha com outros olhos. E durante esse ano inteiro eu ensinei, não foi só o meu marido, que eu tenho limites, não. A minha família toda. Os meus filhos, a minha mãe tem 83 anos, 20 anos que mora comigo, e ela, eu quero isso agora. Se não comprar um remédio agora, eu vou, sabe, vou ter um troço. Falei, não, não vai morrer porque não tem o remédio agora, vai esperar. Então eu ensinei todos da minha casa que eu tenho limite também. Porque eu ultrapassava os meus limites. E por isso que eu tive um ano melhor. Depois de muitos anos terminando o ano sempre pior do que eu comecei. E eu quero falar isso para você, mulher que administra uma casa, que é mãe de filhos, que tem um marido, que você tem que estabelecer limites, porque esses limites curam a sua vida. O que, que a academia para mim trouxe? Porque a gente gasta 2 horas, né, para poder ir à academia, para poder voltar. E eu achei que fosse assim, 2 horas no meu dia que a gente corre o dia inteiro, é muitas horas. Para uma mulher ela ir à academia, ela tem que estar com tudo preparado. Mas teve coisas que eu deixei de fazer para poder priorizar a academia. Então depende muito da idade do seu filho, mas que você tem que se priorizar e começar a discernir, né, os limites que você tem que ultrapassar e os limites que você tem que estabelecer, isso é essencial. Quem não sabe estabelecer limites, a mulher que não sabe estabelecer limites, ela vive cansada, ela se sente sugada, ela acumula frustração e ela perde o foco do propósito.
A gente fica com frustrações acumuladas, porque chega no final daquele dia e você fala assim, gente, eu corri, corri, corri e não fiz nada. E o serviço de casa, a nossa casa, é um serviço que todos os dias vai ter ele. Eu não conseguia, isso não acha que isso é vantagem, eu não conseguia sair da minha casa ou ir para uma academia se eu tivesse um prato na pia. Então era o tempo todo eu fazia. Eu falei, peraí, o prato vai ficar aqui, eu vou para lá, eu volto e posso lavar quando eu chegar. Eu não vou fazer agora. Eu vou fazer quando eu tiver tempo para fazer. E o que eu não der para eu fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Olha só. Gente, estabelecer limites é algo libertador. Libertador. E você é, E foi um ano que eu não vivi cansada, sobrecarregada, acumulando, sabe, aquele tanto de coisa em cima de mim. Eu coloquei um limite para as preocupações, eu coloquei um limite para o Satanás. Falei, até aqui você pode ir, mas aqui, daqui você não passa, você não vai entrar na minha mente com essa preocupação mais. Eu era viciada em preocupação, mas eu comecei a estabelecer limites para minha mente. Falei, agora você não vai pensar nisso. Tem um exame que meu filho vai fazer só no mês de fevereiro. E aí eu falei, nossa, até no mês de fevereiro, eu falei, aqui, no mês de fevereiro eu peguei aquela preocupação, coloquei aqui dentro de uma caixinha, entreguei para o Senhor Jesus, falei, tá aqui. E vou viver esse final de ano tranquila. É o que nós temos que fazer, não tem nada que a gente pode fazer. Então, é estabelecer limites para a sua preocupação. Sabe o que acontece com quem estabelece limites? Foi o ano que eu tive esse ano. A gente vive com mais paz, a gente preserva a nossa mente, que é tão importante a gente hoje ter uma saúde mental. A gente tem clareza daquilo que a gente tem que fazer. A gente mantém relacionamentos saudáveis. E aí meu relacionamento com meu marido esse ano melhorou demais. Demais. Porque eu estava sempre cansada, sempre frustrada. Sempre, sempre cansada, sempre frustrada. Como que eu... Então, os seus relacionamentos, eles ficam mais saudáveis quando você estabelece limite. Protege a sua família e você ouve mais nitidamente a voz de Deus. Você ouve mais a voz de Deus quando você estabelece limites. E o nosso Deus, ele é um Deus de limites. Ele estabeleceu limites muito bem claros. Olha só, o dia e a noite. A terra e o mar. O mar ele tem ali. Quando o mar ultrapassa os limites, acontece tsunami, acontece várias coisas ruins quando o mar ultrapassa o limite dele. O trabalho e o descanso, isso são limites. Limites não é falta de amor. Quando você fala não para o seu filho, quando você fala não para o seu marido, agora eu não posso. Limite é expressão de responsabilidade. Pois é, e a gente começa as coisas e não termina. Por quê? Porque a gente está sobrecarregada, porque a gente não coloca limites. Então, limite é a expressão de responsabilidade. A ausência de limites cria, assim, emocionalmente nós ficamos drenadas, espiritualmente a gente fica confusa, com a nossa mente confusa, e fisicamente a gente fica exausta. Os limites que curam que a gente estabelece na nossa vida, tipo, falar um não para o seu marido, falar um não para a pessoa, não ir em lugar que você se sente mal, que tem pessoas que você sabe que vai drenar você. Hoje eu coloquei limites mesmo. Tem lugares que eu não vou. Não vou, me sinto mal, as pessoas, a pessoa, sabe? Eu estabeleci um limite esse ano. Eu estava fazendo uma. Gente, vou ser bem sincera com vocês aqui. Eu estava fazendo, a gente tinha uma reunião aqui em casa da igreja. Gente, tanta fofoca. Eu falei assim: você fazer célula para pessoas cristãs
para ser um lugar de fofoca, você saber que a pessoa está ali fofocando, para com isso. Célula é para grupos de crescimento, é para edificação. Gente, eu tive a coragem, falei assim, não quero, não quero. A gente não tinha um grupo para edificação, a gente tinha um grupo para, sabe, para aquelas mulheres, os casais, gente, tóxicos. Infelizmente hoje em dia existem pessoas assim. A pessoa já tem 25 anos de igreja, você vê que a célula ali ela não está crescendo. Célula é para comunhão, para edificação do corpo. Eu falei toda terça-feira eu me sentia que eu estava com, sabe, pesada. Eu falei, não quero fazer isso mais. Não vou fazer. Então é limites que eu coloquei. Como que a minha vida mudou? Porque eu estabeleci limites bem claros também para as pessoas. Aquelas pessoas que podem estar na minha vida e aquelas pessoas que não podem estar na minha vida. Gente, é porque a gente, né, nós somos mulheres que estão, mas pastora, você está falando isso? Sabe por quê? Porque eu sei o tanto que isso faz mal. Tem pessoas, Jesus ele fala assim, tem pessoas, não jogue pérola aos porcos. Sabe o que? Que aquela pessoa não vai ser transformada. Tem pessoas que elas não vão ser transformadas, que elas não vão querer mudar. Elas não vão querer crescer. E a gente gasta o nosso tempo com pessoas que querem o crescimento, que desejam o crescimento, sabe, que querem buscar a Deus. Então, não gaste seu tempo com essas pessoas. Olha só, não é errado você afastar de familiares. É lógico que familiares você tem que ter ali, mas se é um familiar que traz mal para você, que está sempre em confusão, sempre em briga, o que você tem que proteger é a sua família. A sua família, gente, tem parentes, pessoas que você convive que faz mais mal do que bem. E são limites que você tem que colocar. Gente, esse ano eu coloquei limites enormes e foi um ano. E você não fica bem. Deus, ele é um Deus de ordem, um Deus de paz, um Deus de transformação. Não é para você. Eu tô falando que Deus vai falar com você esses limites que precisam de ser estabelecidos. E aquelas pessoas, elas começam a te respeitar mais. Então, olha, esses tem limites que curam, que guardam o nosso coração. Dizer não ao que drena, ao que te oprime. Proteger o corpo, as emoções, a fé. Reconhecer o próprio ritmo. Se é algo que eu fiz esse ano, foi reconhecer o meu ritmo. Gente, o ritmo do meu marido tem o TDAH, meu marido ele é aceleradíssimo. E o meu filho mais novo também, de 17 anos, muito acelerado. E meu filho, e aqui nos Estados Unidos, você pode dirigir desde os 15 anos de idade. Você pode dirigir. E eu vi que eu estava assim, se eu estou fazendo coisas simples, eu estou falando coisas simples para vocês, mas que são profundas. Eu estava fazendo um almoço, meu marido chega lá e fala assim, mas você não vai fazer esse almoço aí mais rápido, não? O tempo todo eu estava sabe, andando no ritmo dele. Aí eu pegava e andava. A minha mãe super acelerada. Nossa, se você não for na farmácia agora, agora, sabe, tudo muito. Falei, peraí, eu fico o dia inteiro apagando incêndio. Por isso que eu chegava no final do dia, eu não tinha feito nada para mim. Eu estava sobrecarregada, cansada. Então agora eu faço, ó, tem dia que não vai ter almoço, filho. Porque não deu para eu fazer. Então vai todo mundo comer aí em algum lugarzinho. Tem dia que para eu fazer isso, eu não vou poder fazer isso. Tem dia que eu levo a minha mãe ao médico. Falei, no dia que eu levo, antes eu chegava, levava minha mãe no médico, eu marcava bem de manhã, levava minha mãe na consulta. Aí passava, ela vai bem devagar. Então, todo para levar minha mãe no médico não é algo rápido, né? Ela anda bem devagar, ela tem artrite, ela tem artrose, ela tem. Então, aí eu tinha que chegar, aí fazer o almoço. Falei, não, hoje eu vou levar minha mãe ao médico, hoje cada um vai comer por si. E eu andava sempre no ritmo dos outros, eu não tinha o meu ritmo próprio.
Gente, chegava no final do dia, eu estava totalmente exausta e sobrecarregada. Então, reconhecer o próprio ritmo. Eu não faço desse jeito, eu não faço rápido desse jeito. Não é que eu sou lenta para fazer, é que eles que são muito acelerados. E o meu filho dirige com 15 anos e ele estava começando a me ensinar a dirigir. Eu falei, peraí, você tem 17 anos de idade, filho, quando você nasceu eu já dirigia, porque eu tirei carteira aqui nos Estados Unidos, com 16 anos eu já tinha carteira. Eu falei, se eu dirijo uma vida inteira, antes de você ser um ser ainda informe, eu já dirigia. Peraí, eu vou dirigir, eu tenho limites que eu não posso ultrapassar. Ele não tem que ir rápido, tem que ir. Não, eu vou no meu tempo. Nunca tive um acidente, então eu sei, eu sou muito boa de direção. Eu comecei a ver o meu valor e mostrar para eles o meu valor. Não, não é porque eu ando no seu ritmo que tá certo. Eu tenho que andar no meu ritmo para eu fazer certo. Gente, e é assim, tá falando mais comigo? Não gosto que você fale assim comigo. Teve um ano, isso foi ano passado, é ali que eu comecei a estabelecer limites. Esse pessoal que estava aqui em casa, toda quinta-feira, gente, do nada, ainda começa a gritar comigo nada. Eu falei, peraí, não grita comigo dessa forma. Isso é uma questão de educação. Você quer algo de mim que eu não posso te dar a minha atenção 24 horas. Não é porque você está discipulando uma pessoa que aquela pessoa tem que ter de você 24 horas de atenção. Não. E aí esses casais saíam sempre, sabe? Estavam um na casa do outro sempre e saía todo domingo. E não, eu tenho um ritmo. Eu tenho um ritmo, minha família tem um ritmo, eu tenho obrigações que eu faço aqui dentro da minha casa. Então a gente vai um domingo, sim, mas não é todo domingo que eu vou. A gente vai na casa um do outro, sim, mas não é sempre que eu posso ir em todos os convites, porque eu sou uma pessoa. Não. Então é você estabelecer limites. Limites que nos paralisam. Então, esses limites nos curam, né? Que é guardar o coração, dizer não ao que drene, que oprime, proteger o corpo, as emoções e a fé e reconhecer o ritmo. E os limites que paralisam, que são o medo travado, insegurança que silencia, culpa que aprisiona, crenças internas que nos mantêm pequenas. O desafio espiritual é discernir entre eles. Então, tem medos também que a gente faz, que a gente não avança, a gente não faz porque a gente tem medo. Aí a gente colocou limites que eles vão nos paralisar ao invés de nos abençoar. Tem limites que precisam de ser ultrapassados. Gente, eu tinha colocado um limite para mim em questão de academia. Eu lembro que quando eu voltei para academia, eu passei, minha pressão abaixou muito na hora que eu fui de manhã. Então eu sempre tinha aquele medo de eu passar mal de novo. E eu falei, não, eu tenho que romper isso. Eu vou romper isso. Eu indo todos os dias, eu vou romper isso. E eu comecei a rompendo pouco a pouco. Tirando o medo de eu passar, eu tive uma queda de pressão, porque eu estava muito tempo sem ir, eu tive uma queda de pressão e depois eu fiquei com medo de ir de novo. Então, existe coisas que você tem que romper. Né? Eu estou fazendo esse ano falando mais sobre isso, né? Quando o corpo ora, eu estou escrevendo esse livro falando sobre alimentação saudável, que eu quero colocar para gente, falando sobre várias coisas. Eu falei assim, gente, eu tenho que romper, eu tenho que sentar, eu tenho que priorizar para poder escrever isso. Estou escrevendo livro de genealogia da oração, eu tenho que romper isso esse ano, eu tenho que colocar como projetos e tenho que romper. E para eu romper esse limite, eu tenho que estabelecer limites para minha família, que requer tanto de mim. E eu não tenho filhos pequenos, os filhos são, né, adultos. O meu marido, ele sempre trabalhou por conta própria, então ele chega cedo, ele quer o almoço na hora. Eu falei, peraí, vai ser um ano que vocês vão cooperar comigo para isso. Para eu avançar os meus limites. Existem limites que eu tenho que avançar. Eu já ajudo tanto eles a romper os limites deles. Né? Eu tô com meu filho na escola, eu
Chego, ajo na hora, levo, busco. E esse ano, eu coloquei o meu filho numa escola, ele está no último ano de high school, coloquei ele numa escola cristã, então é muito mais longe da minha casa. E aí o meu dia fica mais curto, né? Porque eu gasto tempo para ir, tempo para voltar. Então eu, eu rompo o meu limite para querer o que é melhor para você. Eu falo com meu marido, para você ultrapassar os seus limites no trabalho, eu sempre estou envolvida com as coisas do trabalho do meu marido. Eu sou aquela pessoa que dou ideia, que falo, eu trabalho junto com ele, eu faço a parte financeira. Então eu falei com ele assim, eu sempre estou aqui para você romper os seus limites, para você, né, ter sucesso, eu estou com você, então agora eu preciso de você. E é assim. Então é a gente estabelecer limites e ultrapassar limites. Quais são os limites que nós precisamos estabelecer? Primeiro, limites nos relacionamentos. Olha só, Jesus amava, mas não permitia ser controlado pelas demandas das pessoas. Em Marcos 1,35, eu não vou ler, mas eu vou dar eu vou dar a referência para vocês. Porque, ó, vamos ver só esse aqui para vocês verem. Jesus, ele se retirava para orar, mesmo quando muitos o procuravam. Marcos 1,35. Olha só. Um 35. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Então, Jesus amava a todos, mas não permitia ser controlado pela demanda das pessoas. E nós, mães, mulheres, administradoras da família, a gente tem essa tendência. A gente tem muitas demandas, mas nós não podemos ser controladas por elas. Que em nome de Jesus você perceba isso. Jesus se retirava para orar mesmo quando todos o procuravam. A mulher sábia, mesmo inteligente, ela entende que nem toda demanda é um chamado, nem toda urgência é uma prioridade, nem todo sim agrada a Deus. Estabelecer limites relacionais cura e liberta todo o peso do desempenho. Irmãs, leva isso no seu coração. Para você, leva isso para o ano que está findando e o ano que está iniciando. Leva isso para a sua vida. Nem toda urgência é prioridade. Onde mais nós precisamos estabelecer limites? No nosso corpo. O corpo da mulher possui ritmos próprios que não é igual ao do homem. E um corpo não é igual ao outro. Gente, eu consegui estabelecer limites e você consegue ter essa percepção? Tem muitas atletas aí que estão falecendo, vocês já viram? Primeiro que eles colocam muita coisa no corpo, mas teve uma menina que ela foi, eu vi na reportagem outro dia, ela foi numa aula de spinning, era a primeira vez que ela tinha ido. E na aula de spinning, você sabe, você tá ali naquele ambiente, e ela foi forçando, e fica lá um professor mandando você romper limites, romper limites, romper limites. Gente, ela foi, e depois da aula de spinning, ela teve o músculo dela, né? Ela teve uma infecção generalizada, porque o músculo dela rompeu, ela foi além do limite dela. Porque ela estava escutando ali o tempo todo, vai, rompa seus limites, vai, rompa seus limites. E ela foi além do que ela podia. 99% da classe ali fez o que ela fez, mas o limite dela era diferente do outro. E nós temos limites diferentes da outra pessoa. Eu fui fazer academia com o meu personal outro dia. Fui carregar um peso mais pesado, né, que eu faço musculação. E aí eu cheguei em casa. Naquele dia eu tinha mudado de ficha, aí eu senti, falei assim, gente, eu rompi o meu tendão. Aí cheguei, vi lá o que precisava de ser feito, me cuidei, e quando eu voltei, falei, agora eu tenho que ir com cargas menores. Por quê? Porque eu rompi o meu limite. Aí ele falou assim, mas eu não estou entendendo por que aconteceu isso. Eu falei, mas aconteceu. Aconteceu, eu senti a dor. Então, a gente tem
os limites diferentes da outra pessoa. E os limites da mulher, ele possui ritmo próprio. Há dias, né, no nosso ciclo, há dias de força e dias de recolhimento. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, fala: o vosso templo é templo do Espírito Santo. Ignorar limites físicos não é virtude espiritual, é falta de mordomia, é falta de cuidado. Os limites corporais, eles nos curam, e ignorar esses limites paralisa a saúde, a nossa energia, o nosso propósito. Então, tenha os seus limites, porque hoje o estresse, gente, a mulher ela não pode ter tanta quantidade de cortisol como nós estamos tendo. Agora eu falo mesmo, né? Tô na época da hipermenopausa, eu falo assim, aqui, não tô podendo com cortisol não, eu falo com meus meninos, que não me faz raiva não, que não tô podendo ter muito cortisol no meu corpo não. Não posso. Eu sei dos meus limites. Saiba dos seus limites. Outra área que nós temos que colocar limites é nos limites emocionais. Muitas mulheres e muitas de nós carregamos pesos que nós não fomos chamadas para carregar. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Cada um levará o seu próprio fardo. É isso que fala. Às vezes a gente pega os fardos dos nossos filhos e carregamos nas costas, sendo que eles tomaram as decisões. O que nós podemos fazer para os nossos filhos, que a gente tem que fazer para o resto da vida, é oração mesmo. Isso aí a gente tem que fazer. Mas carregar os fardos para eles, não. Cada um tem os seus próprios fardos. Não carregue fardos que não são seus. Não carregue. E inclusive a gente carregar fardos que não são nossos, a outra pessoa, nossos filhos não aprendem. O que eles têm que aprender? Eles têm que sofrer a consequência dos atos para eles aprenderem. Que eles têm que estabelecer limites também. E se você carrega o fardo deles, eles não aprendem que cada decisão tem uma consequência. Para eles aprenderem isso, nós não podemos carregar fardos deles. Não carrega fardos que não são seus. Não carregue os fardos do seu marido. Não carregue fardos que não é para você carregar. Então, cada um levará o seu próprio fardo. É isso que fala em Gálatas. Diferença, a gente tem que saber discernir a diferença entre ajudar, assumir ou se anular. Quando uma mulher ela se anula, ela ultrapassa o limite que Deus não pediu para ela, e isso paralisa a nossa identidade. Por isso que tantas pessoas ficam à procura da identidade, porque a gente paralisa, a gente carrega fardos que não são nossos. Onde mais? Limites que precisam ser ultrapassados, limites que nós precisamos de vencer e não estabelecer, vencer. Se por um lado existem limites que protegem e cura, por outro existem limites internos que nos paralisam, que é medo, culpa, passividade, insegurança, silêncio excessivo, crenças que diminuem o nosso valor. Quantas mulheres não avançam por causa de medo? Medo do que vão pensar dela. Medo, culpa. Porque eu errei tanto na criação dos meus filhos. Eu tinha uma culpa que os meus filhos sempre reclamavam. A gente mudou muito, né? A gente morou no Brasil, depois nos Estados Unidos, depois a gente foi pro Brasil. Então os nossos filhos, a gente mudava muito. E meu filho mais velho reclamava muito, sabe? Nossa, a gente teve muita mudança, eu não tive muitos amigos porque a gente sempre mudava. E eu senti uma culpa por isso. Depois eu falei assim, peraí, eu não mudei porque é algo que eu queria. Foram as circunstâncias da vida que foi nos levando, né? Então, uma vez também a gente passou por um tempo, né, por um período muito difícil financeiro, a gente faliu, tivemos que fechar lojas, viemos para os Estados Unidos e meu filho falava assim, falei, peraí, eu não tive culpa com isso, a gente, pelo contrário, a gente teve que ultrapassar nossos limites para refazer tudo de novo, a gente teve que contar com Deus, e eu falei assim, foi nesses momentos que vocês aprenderam que
Não importa onde nós estejamos, Deus está conosco. E eu sentia muita culpa por isso. Não, não, não. A gente não pode ter medo, sabe, de chegar, de enfrentar. Um dia eu falei com meu filho, falei assim, tudo que nós fizemos, até mesmo as coisas que nós erramos, foi tentando acertar na educação de vocês. Tudo que a gente fez. Então tem dia que a gente tem que enfrentar. Você eu falar, existe, há muitas mulheres hoje confundindo submissão com falar sim o tempo inteiro para o marido, sim o tempo inteiro, sim para tudo. Submissão não é isso. É a gente discernir. E como que meu casamento mudou quando eu aprendi a falar alguns nãos. Como que eu me sinto muito melhor. Então, existem limites que nós temos que ultrapassar, é enfrentar de frente, é saber discernir, sabe? Com posicionamento, a gente chegar e falar assim, olha, até aqui eu vou, até aqui eu não posso ir. Não, eu tenho que fazer assim. Não deixa o medo te paralisar. Olha só, a mulher do fluxo de sangue, gente, eu amo essa passagem. Marcos 5, 25 a 34. Ela tinha limites impostos pela doença, pela sociedade, pela religião, mas ela ultrapassou o limite que paralisava ela e ela tocou Jesus. Então a fé madura não ignora limites santos, mas rompe limites que aprisionam a alma. Preste atenção nisso. Aquela mulher, ela rompeu todos os limites dela. Ela não importou o que as pessoas iam falar. Ela enfrentou uma multidão para ela tocar nas vestes de Jesus. Ela rompeu os próprios limites. E existem limites que nós precisamos de romper. Vai, insiste, cuida de você, cuida da sua saúde, vai, faça o que você precisa de fazer para você se sentir bem. Gente, existem limites que nós temos que romper. Tem duas amigas minhas, teve uma que faleceu, que eu falei isso com você sobre a Gisele, e a morte dela foi algo muito doloroso para a gente do Ministério Mães que Oram. E ela tinha um filho, um filhinho com necessidades especiais. Muitas. Então, direto ele estava na UTI, direto ele estava. Mas eu fui ao Brasil e ela estava. Que ela cuidando dele, gente, ela estava com mioma enorme na barriga dela. E eu falei assim: não deixa ficar assim, você tem que olhar. Ela falou assim: mas eu só tô agora. Ele só tem que fazer a introdução alimentar. Aí, quando ele fizer a introdução alimentar, o filhinho dela, quando ele fizer a introdução alimentar, aí eu vou olhar. Quando ela foi, era tarde demais. Era um câncer e ela já tinha lastrado o corpo inteiro. E o que que acontece agora? O filhinho dela tá aí e ela foi. Então, a gente tem que saber discernir esse tempo. Tô com uma outra amiga que teve um AVC agora essa semana, ela é do Mães que Oram aqui. Sabe, muito preocupada com a casa, preocupada com o marido, preocupada com os filhos. E a gente vai deixando para lá. A gente vai deixando, não deixa. Aí ela teve um AVC, passou por uma cirurgia, 9 horas de cirurgia, agora está na UTI. Se a gente não ultrapassa limites que a gente tem que se cuidar, a gente tem que, o nosso corpo não aguenta. Então tenha isso em nome de Jesus na sua mente, né? Ela ultrapassou, aquela mulher ultrapassou. A doença não impediu ela de chegar até Jesus. A sociedade, o que as pessoas iam pensar, e muitas pessoas não vão te entender. E não tem que entender, gente. Quem tem que entender a gente é a gente mesmo, o nosso contexto familiar. Muitas pessoas não vão te entender. Por isso que eu falo sempre no Mães que Oram que nós temos que buscar a Deus para cada filho, porque cada pessoa é única, cada família tem um DNA. Ninguém é casada com o seu marido para saber o que você passa. A gente pode pegar dicas, conselhos, mas só quem sabe o que você passa, o que você tem que fazer, é você pedindo o Espírito Santo de Deus. Ele nos revela todas as coisas. Ele sabe qual é a melhor maneira de você agir, qual a melhor maneira de você agir com os seus filhos, com cada um dos seus filhos.
Então, pegue dicas, né? A gente está aqui na live, a gente está aprendendo umas com as outras, mas busque a Deus para você saber, você saia dessa live sabendo, tenho limites que eu preciso de estabelecer, onde na minha vida eu preciso estabelecer limites, quais os limites eu tenho que ultrapassar, quais limites que eu coloquei para mim mesmo que eu não estou conseguindo ultrapassar. Jael, discernimento entre conter e agir. E nós vamos falar muito sobre Jael no ano que vem. Deus me deu uma palavra essa semana e essa semana ele falou assim, você vai ter que viver o ano que vem com estratégia. E tinha uma mãe que me enviou uma mensagem falando para a gente estudar sobre a história de Jael. E ela falou assim, uma simples dona de casa, mas essa mulher não era uma simples dona de casa, como nós não somos simples donas de casa. Porque ser dona de casa não é algo simples, é algo extraordinário, gente. Nós temos que ser tudo dentro da nossa casa. Nós temos que administrar finanças, nós temos que ensinar os filhos, gente, a gente tem que ser multitarefas. E Jael foi uma mulher que ela teve esse discernimento entre, sabe, entre esses limites, até onde ela podia ir, a coragem que ela teve, ela se conter e ela ir. Jael foi prudente ao receber o inimigo. Ela teve estratégia, ela foi estratégica ao observar qual era a vulnerabilidade dele. Ela foi corajosa ao agir. Ela foi uma mulher que soube discernir tempos e limites ali. E nós temos que ser essas mulheres. Ano que vem, nós vamos estudar todo o ano sobre a história sobre Jael. Jael, ela tinha uma inteligência emocional absurda, porque ela era uma empreendedora, porque ela fazia tendas. A Bíblia fala que ela fazia tendas. Ela teve uma inteligência porque ela chamou o inimigo para ir na casa dela. Olha como é que ela foi fria. Ela teve uma inteligência emocional muito grande para ela cravar a estaca na cabeça dele. E ela salvou não só, ela rompeu todos os limites dela ali. Como mulher, pensando hoje. Pensa, se ela não rompeu limites do medo, ela rompeu limites das emoções dela. E ela estabeleceu ali o limite. Até aqui, ela falou para o inimigo dela. Até aqui você vai, daqui você não ultrapassa. Ela salvou não só a casa dela, mas uma geração inteira. E você precisa de estabelecer limites até aqui para pessoas, para o diabo mesmo. Falei outro dia, falei assim que o diabo até aqui foi chega, estabelecer limite. Aqui você não consegue mais entrar na minha mente para me preocupar com algo que eu não precise de me preocupar. Para me sugar toda a minha energia em algo que eu não preciso de fazer. Para eu perder meu tempo com pessoas que não querem. Não vou fazer isso mais. Então ali você coloca o limite para o diabo na sua vida. E ultrapasse os limites que você precisa de ultrapassar. Jael, ela não agiu antes da hora. É um limite que protege. Ela agiu na hora certa. Então coloque ali um limite que te proteja. Ela não hesitou quando a hora chegou. Ela não deixou que o limite dela paralisasse, mas o limite que paralisaria, ele foi rompido naquela hora. E que limites você possa discernir, você possa romper esse ano. Saber esperar é sabedoria, saber agir é coragem, saber discernir entre os dois é maturidade espiritual. Quantos de nós, falei, gente, quantos de nós somos infantis em certas atitudes da nossa vida? Discernimento, quando conter e quando avançar. É isso que nós precisamos de saber hoje. Saia daqui essa manhã hoje sabendo discernir quando você deve parar e quando você deve avançar. Há limites dados por Deus para cura, que é calar quando a gente precisa de calar, que é guardar, pausar, observar. Mas também há momentos que Deus chama para a gente romper os limites, que é falar, até aqui você foi, aqui não. Quer falar com respeito aqui. Eu estou no meu tempo, eu tenho o meu tempo, você tem o seu. É falar com o seu filho aqui. Não.
Não. Existem limites estabelecidos aqui dentro da nossa casa. E esse limite você tem que obedecer. Esse limite você tem que colocar um filho de 17 anos hoje de castigo sem alguma coisa é um desafio, mas é necessário. Você perde privilégios se você fazer isso aqui. É colocar limites. Então, há momentos em que Deus nos chama para romper limites. Momento de decidir. Tem uma hora que você tem que decidir, peraí, eu não vou ficar nessa cama mais. Eu vou romper os meus limites. Eu falei, todos os dias desse ano eu vou comparecer na academia. Querendo, arrastando ou não, deixando coisas para fazer em casa, eu vou. Então, eu decidi isso. E vou falar, eu terminei o ano. Gente, a circulação melhorou, a cabeça melhorou, meu corpo melhorou, eu emagreci. Foi muitas coisas que mudaram na minha vida. Para melhor, com uma decisão que eu tomei. Decisão, primeiro colocar limites. Falar não na hora que eu preciso de falar não. Não, eu vou fazer aqui, mas no meu tempo. No meu tempo. É confrontar. Às vezes nós precisamos passar em confrontos na vida. Não, é um ambiente que não é para eu estar, me faz mais mal do que bem. São pessoas que me fazem mais mal do que bem. Peraí, eu tenho que afastar. Temos que tomar dessa decisão de confronto com a gente mesma. Avançar. Decida avançar hoje. Eu citei várias vezes isso aqui, mas na sexta-feira a gente cada vez mais, quando a gente toma uma decisão e a gente rompe limites e fala assim, tem decisões que a gente tem que tomar. E era uma decisão muito de... Porque o filho de 17 anos, no último ano de high school, falei, eu tomei a decisão. Vou mudar ele para uma escola cristã. Uma escola bem menor. E eu fiz de tudo. E Deus foi fazendo milagre. E ele foi para essa escola. Reclamava. E eu quero voltar para minha escola. Reclamava, falava as coisas. Eu falei assim, não tem essa opção para você aqui em casa. E aí eu vi, gente, foi o ano que ele mais cresceu lá, a escola. O diretor da escola é um pastor que tem 35 anos que ele está na escola. Ele já é um senhor e 32 anos que ele é diretor dessa escola e ele é um pastor. E aí meu filho a gente foi chamar lá para fazer uma coisa. Ele olhou a faculdade para o meu filho ir, ele dá conselho, ele ora antes. E quando eu vi ele orando ali antes de começar a reunião com a gente, eu falei assim, meu Deus, que decisão importante que eu tomei naquele dia. Eu resolvi romper os limites de realmente, né, de desagradar o meu filho, mas eu não tenho que agradá-lo. Eu tenho que cumprir a missão que o Senhor me deu para fazer. E fomos rompendo assim os limites e eu vi os benefícios desse confronto, né, que a gente teve. Então, há momentos de decisões que são cruciais na nossa vida, que você tem que romper limites. E sempre esse versículo que eu amo, né? Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Uma mulher, né, que ela tem essa maturidade de discernir limites, ela não vive em extremos, ela vive no discernimento entre limites que curam e limites que paralisam. Eu vou fazer algumas perguntas para você antes da gente orar. Quero que essa live abençoe, que você entre com essa consciência no ano de 2026. Sabe, sabendo discernir quais os limites que vão curar você. E essa cura, ela transborda para sua família, minha irmã. Porque esse ano, meu filho de 27 anos, ele chegou perto de mim e falou assim, na semana passada, mãe, como que nós terminamos esse ano? Tão bem melhor, mãe. Falei, meu filho, foi muito melhor do que a gente começou. Então, quando você, administradora da sua casa, coluna da sua casa, é a mulher sábia que edifica a casa. E essa edificação, ela vai transbordar para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos.
né? Se você está com problema no seu casamento, seu marido já é grandinho, minha irmã. Entrega ele para o Senhor Jesus e tem as mudanças que você precisa de ter e o seu marido vai observar. E ele vai mudar. Ele vai entrar no ritmo que você tem do céu, porque esses limites estabelecidos são limites do céu para as nossas vidas. Faça essa pergunta: em quais áreas da minha vida eu preciso estabelecer limites que curem? Deixa eu colocar uma música aqui, né, que ela fala, né, se eu apenas te tocar. Ela rompeu limites ali. Quais limites você precisa de romper hoje? Quais limites eu tenho ultrapassado que, na verdade, deveriam me proteger? Em quais áreas eu permiti que limites internos me paralisassem? O que hoje exige prudência e exige coragem? Tem certos limites que você tem que colocar, né? Que você tem que ter prudência, que vai dar prudência para você, mas tem outros que você tem que ter coragem para romper. Assim como Jael teve. Eu tenho certeza que ela rompeu ali, né? Vários medos, porque o inimigo estava entrando na casa dela. Mas ela teve a coragem ali, para ela poder agir na hora certa. Como eu posso honrar o meu corpo, as minhas emoções e fé ao discernir limites? Como você pode fazer isso? Que esses momentos aqui pela manhã você possa realmente pensar que limites curam as nossas vidas e os limites que a gente rompe também ela nos tiram do lugar de paralisação, da procrastinação. Então rompa limites nesse ano que vai iniciar. Né? Coloque limites, estabeleça limites e rompam limites para você chegar no ano de 2026, no final do ano de 2006 e falar assim: nossa, como que eu terminei muito melhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor com o nosso coração aberto, Pai. Em nome de Jesus, reconhecendo que há limites que o Senhor estabeleceu para nos proteger. E há limites, Senhor Deus, que a vida, o medo e as circunstâncias colocaram para nos paralisar. Mas nós profetizamos em nome de Jesus que nós vamos romper limites, ó Deus, que nós precisamos de romper. E nós vamos estabelecer limites que nós precisamos de estabelecer. Pai, ensina-nos a enxergar limites que nos curam, os limites que preservam o nosso coração. Senhor Deus, os limites, ó Deus, que a nossa mente, Senhor, estabelece, Pai, que nos paralisam, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda essa manhã. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai curar muitas mulheres aqui, curar de verdade. Não é uma cura que, sabe, é uma cura de verdade, uma cura de dentro para fora. Uma cura que nós mesmos percebemos, peraí, fui curada nessa área. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos lembre diariamente que o autocuidado não é egoísmo, é responsabilidade, é mordomia, Senhor Deus, é cuidar do templo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter esse discernimento agora. Tantas mulheres, Pai, me escrevem que estão em depressão, com problemas no casamento, e às vezes é somente por falta de estabelecer limites e de avançar outros. Mas eu te peço agora em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos dê a ousadia de Jael, Pai. Que o Senhor nos dê a sabedoria de Débora, Pai. Em nome de Jesus, a coragem que essas mulheres tiveram. Senhor, nós podemos ter, seja agora, derrame sobre nós, derrame sobre cada uma de nós aqui, Senhor Deus, mostra-nos aonde nós devemos parar e aonde nós devemos prosseguir, Pai. Que nós não possamos viver nos extremos, ó Deus, nós possamos ser essas mulheres maduras, equilibradas, corajosas, fortes. Senhor, em nome de Jesus, uma mulher, Senhor Deus, que transborde, Senhor, o Teu Espírito dentro do lar, dentro da casa. Senhor Deus, que vive em paz com ela mesma, em paz nos relacionamentos, ó Deus.
Nós consagramos diante de Ti, Senhor, cada um dos nossos limites, Senhor, os nossos passos, as nossas decisões, os nossos movimentos, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, que o próximo ciclo da nossa vida, Senhor Deus, que o próximo ano da nossa vida será marcado pela sabedoria do Senhor, por clareza espiritual, Senhor, será marcado por cura, por avanço, por autoridade espiritual que o Senhor já colocou nas nossas mãos, que cada área da nossa vida seja guiada pela mão do Senhor, pelo propósito do Senhor, Jesus, e que esse estabelecer de limites na nossa vida, esse discernimento de limites, traga cura para os nossos filhos, cura para a nossa casa, cura, Senhor Deus, para o nosso casamento. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós vamos avançar, que a nossa família irá avançar, Senhor Deus, nos próximos anos, nos próximos ciclos da nossa vida. Os nossos filhos irão avançar, Senhor Deus, com paz, com coragem, com direção, Pai. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã, e nós recebemos do Senhor essa manhã. Um ano que nós possamos ser mais do que sábias, nós possamos ser inteligentes também, Pai. O Senhor nos chama para viver nesse tempo com sabedoria e inteligência, assim como Jael, Deus. Abençoe, Senhor, o nosso próximo ano que está à nossa frente. Nós estamos poucos dias, ó Deus, de um próximo ano. E que nós possamos entrar com essa confiança de que o Senhor é um Deus que nos dá coragem, que o Senhor é um Deus, Senhor Deus, que nos cura todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por essa manhã, pela Tua palavra que nos vivifica, pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos dá direção, que nos dá ânimo, pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina todos os dias. Nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Amém? Então, a gente vai falar muito ano que vem sobre isso, né? Sobre Jael. Se você ainda não está na nossa comunidade, eu vou estar sempre enviando lá, né, na nossa comunidade. Entre na nossa comunidade, eu vou colocar nos stories mais uma vez, chama Altar em Movimento, né? Dos Mães que Oram. A gente vai lá, vai estar fazendo propósito, nós vamos estar estudando um ano inteiro sobre Jael, sobre essa sabedoria e inteligência que ela teve para a gente saber a hora, né, que a gente deve parar, a hora que a gente deve avançar, limites. Então foi muito bom estar com vocês mais uma vez. E semana que vem eu estou de volta na segunda-feira pela manhã. Então seja abençoada, viva assim a melhor semana da sua vida, com louvor, com adoração, né? Coloca louvor, adoração no ambiente da sua casa e seja vencedora, rompa limites, minhas irmãs. Vá para a academia, faça uma alimentação saudável em nome de Jesus. A gente é muito o que a gente come, alimenta a sua mente de coisas boas, da palavra do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe. Beijo, Tati. Beijo.